Vamos continuar falando em aulas, em alunos, porque aqui no estúdio a gente está recebendo o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado. A secretaria anunciou aí o retorno das aulas 100% presenciais. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Correio Debate. Primeiro, está confirmado esse retorno 100% presencial a partir do dia 18, ou seja, a partir da próxima segunda? Está confirmado esse retorno a partir da próxima segunda, no dia 18. Da maioria das escolas e também no dia 25, naquelas localidades, naquelas municipalidades que tiver algum problema do transporte estudantil, que é feito em parceria com o município e que a rede municipal ainda não voltou ou não voltará na segunda-feira. Então a gente tem um acordo entre Estado e município, mas voltaremos nesse caso a partir do dia 25. Houve aí um decreto com a flexibilização de algumas regras sanitárias por conta da Covid-19. O que é que muda no ambiente escolar? Olha, a questão do afastamento entre as carteiras, né, que antigamente era de 1,50 m, elas passam a voltar ao distanciamento normal de 1,20 m, que é a distância permitida entre carteiras. A gente, apesar de ser facultado o uso da máscara pelo decreto, nós recomendamos, não é que as escolas vão obrigar, mas existe uma circulação grande de estudantes. A gente tem uma baixa prevalência entre o público das escolas, mas como forma de segurança a gente recomenda que os estudantes mantenham o uso de máscara dentro das escolas para que a gente possa voltar a 100% sem ter nenhuma intercorrência aí nos próximos dias e possamos fazer esse retorno de forma mais segura. O passaporte da vacina vai continuar sendo exigido? Não, o passaporte a gente já tem um grande número de vacinados no público de 11+, certo? O que a gente está fazendo agora é uma campanha educativa do público 6+, que em alguns municípios a gente vê que poderia ter avançado mais, mostrar isso da importância, como é importante que essas crianças estejam vacinadas, mas como o próprio decreto não obriga a utilização, a gente não vai cobrar a questão do passaporte. Bom, o decreto não obriga, mas é claro que o Estado deve tomar também algumas medidas para manter, assim, os protocolos sanitários nas unidades escolares, né? Sim, a questão de recomendação de lavar as mãos, de utilização de álcool em gel, aquilo que eu já falei, da manutenção da máscara, certo? Nas áreas das salas de aulas, como uma recomendação, porque nós achamos que essas medidas, elas são essenciais no público escolar e também seguem medidas que foram adotadas em diversas partes do mundo, né? A gente mesmo, se a gente vai para a Espanha e Portugal, que já flexibilizaram, por exemplo, o uso de máscara em ambientes abertos, nas escolas ainda é utilizado máscaras, certo? Pelos estudantes. É uma maneira de você manter essa baixa incidência, ou seja, a baixa prevalência da Covid-19 nas escolas mesmo, considerando que nós estamos no momento com a baixa dos números aqui no estado, ou seja, com vários dias permanecendo sem óbito, tudo isso leva a tomar esse tipo de decisão. O senhor falou aí na Espanha e outros países da Europa, aí eu me lembrei, para a gente fazer aqui um comparativo, né? Fazer como as situações assemelhadas com o Brasil, com os países da Europa que flexibilizaram o uso da máscara. Estava assistindo ontem um jogo na Espanha, da Champions League, do Chelsea, que é um time inglês, com o Real Madrid, que é um time espanhol. E se a gente olhasse a arquibancada do estádio, né, Santiago Bernabéu, na Espanha, era praticamente todo mundo de máscara. E se a gente olha aqui no Brasil, ao contrário, pouca gente de máscara nos estádios, né? Exatamente. Isso também faz parte do aprendizado que a Europa teve. Se nós olharmos para o caso do Reino Unido, houve uma flexibilização total do uso de máscara. Depois o governo recomendou o uso de máscara em ambientes porque começou a aumentar o número de casos. E depois agora nos locais de práticas esportivas, se você olhar na Europa, voltou à utilização de máscara, certo? Com uma recomendação.
Aí o governo do estado, ele vai monitorar, a sua secretaria especialmente, vai monitorar se haverá aumento de casos, incidência da doença de uma forma gradativa a partir desse retorno presencial? Sim, a gente tem dentro do nosso cronograma uma etapa do inquérito sorológico que nós iríamos olhar agora, como no último inquérito que nós fizemos. Nós olhamos para os anos iniciais do fundamental, anos finais, ensino médio, não tinha voltado ainda o ensino superior. Dessa vez nós vamos fazer um recorte olhando para aquelas etapas que deram maior prevalência, que foi o fundamental, anos finais, o ensino médio, e olhando agora para o retorno das universidades também, para a gente ver como é a prevalência da Covid nesse inquérito, fazendo uma testagem por amostragem nesses 3 públicos. No inquérito sorológico anterior, o que foi que deu para se identificar? No inquérito sorológico anterior, foi constatada a baixa prevalência nas crianças do infantil e dos anos iniciais, ou seja, 0,3%, muito baixo, certo? Mostrou também a efetividade da cobertura vacinal que os profissionais da educação tinham naquele momento, ou seja, você não tinha crianças vacinadas, mas você tinha uma alta cobertura dos professores e profissionais que trabalham no dia da escola, também a prevalência foi baixa. A maior prevalência foi justamente no ensino médio, que deu em torno de 1%, muito baixo, mas assim, maior do que no ensino fundamental, anos iniciais. Por isso que nós vamos olhar agora para os anos finais e para o ensino médio e universitário, que naquele momento não tinha retornado ainda. Ok, a gente vai fazer outra pausa aqui no Correio Debate e volta nessa entrevista com o secretário de Educação, Cláudio Furtado. Vamos continuar detalhando aí esse retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino estadual. Fique ligado, é rapidinho o nosso intervalo.